Olá! Estamos de volta. 2 vídeos em menos de um ano. Já aí, já tá melhor do que eu esperava, hein? Aumentamos muito a média Então. do segundo semestre de 2024, Muito. né? Então, dobramos a meta. Basicamente, eu ia falar que ia ser 2 no mesmo mês, mas a gente tá gravando esse vídeo no final de janeiro, mas só vai provavelmente sair no começo de fevereiro. Então não deu ainda 2 vídeos no mesmo mês, mas estamos caminhando. Devagar e sempre. Quem Isso. sabe em maio a gente consiga lançar 2 no mesmo mês. Então, é o que a gente falou. A gente tá procurando um ritmo aí pra voltar. Falar de livro é uma coisa que a gente adora. Isso. Então é só benefício. Hoje, deixa eu te explicar como vai ser o que vai ser esse vídeo, tá? Que eu te mandei do nada. Eu pedi assim, me manda uma lista dos seus 10 livros preferidos atuais. Que eu sei que é uma lista que muda uma certa constância, né? É. E aí eu não te falei por quê, né? Eu só falei, me manda essa lista aí que a gente vai fazer um vídeo baseado nela. Então o que eu fiz? Eu fui no Scoob, peguei alguns dos livros da sua lista e peguei algumas resenhas negativas desses livros. Ou negativas, ou alguém fazendo algum comentário que eu achei que seria interessante. E eu gostaria que a gente reagisse a esses comentários. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a opinião dessas pessoas dos seus livros favoritos. Que maldade, Basicamente né, assim, os livros que amamos e as pessoas que os odeiam. que não são boas pessoas, né? Começou. Isso é... Você nem sabe o que as pessoas falaram, hein? Eu já falei, ó, o coração vingativo. A gente não vai falar de todos os livros da sua lista, porque eu peguei várias resenhas. Eu não quis pegar uma só pra gente poder bater um papo. Mas vamos começar com 2666. Que eu acho que é um livro que divide muito as pessoas, né? Sim. Pra crítica, é reconhecidamente a obra-prima do Bolanho. Acho que até o New York Times estava na lista daqueles 100 livros mais influentes do século. Sim. O que é incrível. O Bolanho, se não me engano, aparece 2 vezes na lista. O que por si só, para um autor latino, já é maravilhoso. E acho que nós dois a mesma opinião. É uma belíssima obra, incrível livro e tudo mais. Mas, obviamente, nem todo mundo concorda. Então, vamos lá. Roberto Bolanho é prolixo. Dentro de uma história derivam outras. As personagens são densas, bem construídas, mas abandonadas repentinamente. Novas personagens tomam um papel central da trama até serem perdidas em meio a novas histórias e novos personagens. Sim. É um rocambole de livro. Sim. Mas é a ideia. Exato. A pessoa... Certo? Bom, ela lê bem. Ela entendeu. A pessoa entendeu. Entendeu a história do livro. Sim. Agora, essa questão de autores prolixos é uma coisa que me chama muita atenção, de autores prolixos me chama muita atenção. Eu vejo muita gente falando isso, por exemplo, do Saramago, por conta da forma como ele faz aqueles parágrafos gigantescos, né? E às vezes a pessoa fica um pouco... Você viu o TikTok de uma menina mostrando o livro que era parágrafos longos, falando, gente, tem muitas palavras. E a pessoa começou a tirar sarro, porque assim, realmente, amiga, é um livro. Why the f is this book? First of all, the writing is so tiny. Second of all, why are the pages so filled with so many words? Só que, assim, uma parada que eu acho que é interessante comentar, inclusive com 2666, é que ele fornece muitas chaves de leitura, né? E eu acho que a crítica brasileira, particularmente, e talvez o maior expoente dessa crítica seja o Cherchenesky, né? Que está na boca do povo, não pelos motivos bolanísticos. Chochomeri. Que eu acho que a crítica brasileira não conseguiu produzir um grande trabalho sobre 2666, pelo menos não que tá mais no hype, assim. Mas eu acho que tem trabalhos muito interessantes pela América Latina, pela crítica em língua espanhola também, no geral, né, englobando a Espanha. Tem muita crítica interessante feita nos Estados Unidos sobre o livro e a importância do segmento dele para uma conformação de ideia do continente americano, mas principalmente da América Latina, sacou? E o que o Bolanho buscava enquanto autor, de certa forma, era uma presença estética que reproduzisse alguma vanguarda. Ele nasce disso com os infrarrealistas, né? Infrarrealistas. Ele tenta formar uma nova vanguarda poética ali, insiste um pouco nisso. E depois ele acaba se rendendo aos romances pelo fato econômico, por uma série de situações.
Mas boa parte dos livros dele são baseados em poemas, sabe qual é? Boa parte dos Detetives Selvagens são baseados em poemas que ele produziu nos anos 70, começo dos anos 80 ali. Então, o 2666, ele é um livro prolixo porque ele busca uma experiência estética também, sabe? E eu acho que a literatura tem essa capacidade. Não é só narrar uma história linear, não é só apresentar determinada função política no sentido, né, de levantar pautas e debates sérios sobre a contemporaneidade ou sobre o nosso passado ou sobre aquilo que a gente quer para o futuro. Não é só a fantasia de você ter a capacidade de imaginar uma nova realidade ou uma realidade alternativa. É uma experiência estética que emula uma forma diferente de ler, inclusive. O que seria um romance, né? Por isso que ele é um romance monstro. Eu acho que isso tá no título do... Eu acho que é a única coisa boa da tese de doutorado do Cherchenesky, que é o título, né? Que é o romance monstro. Isso sim, é um romance monstro, porque você realmente não tem uma pré-definição ali. São 5 livros diferentes que se conectam por questões que são muito tangenciais, né? Aí entra a questão do romance fractal, que é uma outra espécie de romance. Mas ele realmente ele é prolixo, ele é desencontrado, os personagens somem e aparecem e são descontinuados, porque é parte de uma experiência do Bolanho em relação à literatura, sabe? Aí é aquela parada, tipo, eu acho que tem a questão do gosto, óbvio. O gosto é uma formação muito subjetiva. E tem a questão da própria lida com a literatura e como esse livro aparece para crítica, como ele é recebido, por quem ele é lido, como ele é divulgado, né? Tudo isso faz parte do processo de formação do gosto também. E eu até compreendo essa crítica em particular, que a pessoa leu o livro, entendeu o que é o livro. Eu falei pra você que eu tinha pego umas e ela boas não, pra conversar. Ela simplesmente não foi pra gosta, ela. não serviu pro que ela queria, né? Exato. E tem uma coisa também que a vida não é necessariamente linear, né? Às vezes, se você falar com 5 pessoas no dia, você fala 5 coisas completamente diferentes. Depois você volta no assunto no dia seguinte, você volta... Então, assim, e realmente, mas eu entendo que para uma história, às vezes não é tão simples de ler, né? Que você... E aí outra, o Bolanho, pelo menos aqui em 2666, não é um autor feito para quem gosta de se apegar a personagens, por exemplo. Eu vou acompanhar esse personagem a vida toda, porque ele vai largar a pessoa no meio do caminho e acabou. E, de novo, a vida é meio assim, as pessoas entram e saem da nossa vida, às vezes sem a gente saber muito bem, né, o que aconteceu, para onde elas foram. Então, eu acho que nesse sentido, é um livro muito realista. Sim. Mas eu concordo, eu entendo a crítica e é isso. Pelo menos ler o livro, acho que é o máximo que a gente pode pedir, né? Às vezes até no e-mail de empresa, né, você tem 5 sentidos diferentes para uma coisa simples, porque a pessoa não sabe escrever. Não sabe escrever. Imagina interpretar. Jumbo de 1000 páginas, né? Imagina. Acontece. Faz parte da vida, não tem jeito. Boa. Vamos pra mais uma. Eu tenho acho que 3 ou 4 de 2666. Bora, gostei bastante da primeira parte, a dos críticos. Sim. Curti as personagens e as relações entre elas. Sim. Já a quarta parte, a dos crimes, foi um exercício de paciência. Eu estava anotando o nome das personagens para não me perder, até que percebi que o trabalho seria em vão. Eu li em uma resenha que essa era a intenção do escritor, que as vítimas virassem estatística. Se foi isso mesmo, tarefa concluída com êxito. Eu gostei desse comentário, pura e simplesmente porque quando eu estava lendo O Nome da Rosa, eu não sei se eu comentei aqui, né, no nosso último vídeo, que tem um capítulo inteiro, ou mais de um, se eu não me engano, que são só uma lista de palavras em latim. Sim. Sabe, coisa... literalmente um Humberto falando, tá aqui todas as coisas de latim que eu sei. E é esse o capítulo. E eu fiquei pensando que muita gente comentou que, porra, insuportável. Você não sabe nem o que tá escrito ali, e é real. Só que isso, você lê aquelas palavras, o som do latim repetitivo, eu não sei se você já viu missas em latim, é extremamente tedioso. É um ritmo extremamente tedioso, assim, é como se eles estivessem batendo na mesma tecla de novo e de novo. Então, basicamente, foi um capítulo que me mostrou como é viver num monastério.
Sim. Um monte de gente ali que vive para rezar, orar e tudo mais. E eu acho que essa questão principalmente essa parte dos crimes, primeiro, eu acho que o que frustra muita gente é que não tem uma resolução dos crimes, o que é intencional, né? Porque ele estava chamando a atenção para uma questão real. Sim. E essa questão das vítimas virarem estatísticas, principalmente quando são mulheres, mulheres latinas. Então, assim, eu acho que essa resenha chama atenção para uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem, que é a ambientação de um livro, né? Não é só a experiência de leitura, mas tem um motivo para você ter um capítulo todo em latim, em O Nome da Rosa. Tem um motivo para você ter 350 personagens femininas morrendo, uma atrás da outra, sem parar, e ninguém descobre quem tá matando. É proposital, né? Nesse sentido, eu acredito que eles criaram uma ambientação para sua experiência de leitura também. E é muito desconfortável também, porque... Exatamente. Entra assim, né, para histórias descontinuadas dentro da própria história descontinuada, porque, se eu bem me lembro, faz um bom tempo que eu não leio 2666, mas existem relatos de assassinatos, né, de feminicídios mais curtos, mas existem relatos que têm algum tipo de avanço sobre algum personagem, sobre alguma situação específica, né? Só que é tudo muito conclusivo, meio morre, né? Morre no nada e pula para outro caso, Então ele gera uma sensação de desconforto. E um desconforto que, num livro tão grande, né? Num trecho de, sei lá, 150, 200 páginas, mais ou menos, que você tem, de registros, ou você fica muito, né, empapuçado, muito desconfortável de passar por aquela parte, aquilo te gera um tour de force, né, para você completar, ou você simplesmente ignora que aquilo tá acontecendo e vai passando as páginas, né, de uma maneira às vezes até muito negligente com o fato que está sendo estabelecido, que é a recorrência do assassinato. Exatamente. Entra para aquela questão da experiência estética, né? É uma experiência desconfortável, mas é o que o cara quis fazer. E nem todo mundo vai gostar, não. Não é pra gostar também, né? Sim, no sentido... Não precisa de pessoas gostar, sendo mortas, né? Não é pra você gostar mesmo, não. Vamos pra última sobre 2666. Essa é mais maldosa. Opa. Um oásis de horror em meio a um deserto de tédio. Essa citação que abre o livro de Baudelaire representa o que é esta obra. É o que há de melhor no livro. Desculpem-me aqueles que consideram isso uma obra cult e comparam Roberto Bolanho a Garcia Marques. Um livro que sai do nada. Então, um livro que sai do nada e chega a lugar nenhum. Muda-se de cenário e histórias a todo momento, como se estivéssemos passando por uma noite de sonhos sem conexão. Infelizmente, uma perda de tempo terrível. Grande sacada do editor convencer a família do Roberto Bolanho a publicar todos os livros em um só, pois com certeza venderia somente os primeiros 2 ou 3 volumes da coleção. Pô, esse cara gosta da grande arte. Da arte magnânima, que representa uma história, uma cultura, etc. É exatamente isso que eu enxergo. Só compara Roberto Bolanho a Garcia Marques quem só conhece Roberto Bolanho e Garcia Marques. Cara, e o maluco meteu uma citação de Baudelaire no início aí, e tipo... Bom, eu não vou me estender muito nos assuntos literários, mas esse que eu tenho pra falar. Tipo, eu acho que o maluco só não achou o que ele queria. Ele queria uma coisa, né? Porque é aquela parada também. Ultimamente, né, nos últimos anos, a crítica nacional vem ruindo, né? Não tem mais espaços de cultura para divulgação de literatura. Alguns espaços são economicamente... não vou falar corrompidos, mas são, né? São espaços que tendem a certas opiniões. A gente sabe que existe jabá em qualquer lugar. E o volume é muito pequeno, tanto de publicações, ultimamente, diminuiu bastante, quanto de crítica. Muito menos o de crítica.
E eu acho que se você for se guiar pela crítica que tá aí hoje como fenômeno cult, é um cult muito, né? Muito qualquer coisa, assim. Eu acho que ele simplesmente pegou uma onda, quis surfar uma onda e não achou o que ele queria. Então, é isso. Eu acho que é muito problemático a gente chamar de cult o que a gente não entende, né? Muita gente gosta, eu não entendi, então só pode ser cult. E aí usar isso como de uma forma derogatória. E eu acho que é bizarro porque muita gente que eu vi criticando alguns desses livros falam da mesma maneira, nem sempre usando a mesma palavra, mas assim, só gosta disso metido inteligente, sabe? Como se você gostar de alguma coisa que é considerada arte, ou, né, culto, ou intelectual, fosse... E eu não gosto, então eu não sou cult o suficiente. Então não seja cult, tá tranquilo. Sim. Tá E tipo... bem. Vai seguir a vida. Tem uma questão também que o que é ser cult, tá ligado? Tipo Exato. assim, um fenômeno cult. A gente tá falando que livros que são best-seller no Brasil vendem 3 mil cópias, gente. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Falando nisso, então o cenário brasileiro seria muito mais cult do que Bolanho, porque esse livro ganhou o mundo. Exatamente. Ele é considerado uma obra-prima no mundo inteiro. Exato. Então, assim, cult ele não é. Desconhecido ele não é. Não é um grupinho de 5 pessoas que gosta dele, fala dele enquanto fuma um cigarro e toma um vinho ruim, entendeu? E tem trampos muito interessantes sobre ele. Assim, Pois é. só dá uma pesquisada maneira que dá pra reunir uma série de ideias sobre o livro, que isso é muito interessante. Inclusive uma galera que fala sobre audiovisual, assim, que capta o livro de uma forma completamente diferente da gente, né? Que muito mais interessado por literatura do que por cinema, assim, tecnicamente falando e tal, no que a gente se propõe a fazer. Mas é muito maneiro, propõe muitas discussões. Mas nesse caso em específico, foi só uma pessoa que quis surfar uma onda e não encontrou o que queria. Cult. Mas não aí quis ser o anti-cult, né? Eu espero que ele tenha encontrado o livro cult da vida dele. É sempre gostoso quando você sempre tem um Chesterton assim da vida, bom, alguma exato. coisa desse tipo. Tomara, torcendo por você. Vamos falar de Fausto. Vamos. Esse é... Esse Sendo sincero, você tem um livro onde uma mochila de criança anda do seu lado e nem você ou o Sete Pele tem um pingo de carisma. Não me pegou. Que isso? O Mephistófeles não tem carisma? Não tem um pingo de carisma. O Sete Pele não tem um pingo de carisma. Que isso? O Mephistófeles é o quiapo. Tem que ser, né? Aliás, o grande trabalho do... Como você chama? O Sete Pele é ser incrivelmente carismático. Porra. O rouba carteira na esquina ele é o camarada. Ele é o camarada. Eu queria só a sua reação. Obrigado, você cara? não decepcionou. Eu queria só a sua reação a isso. Isso, tipo assim, isso é literalmente um absurdo, pô. Muito bem. Uma aqui que eu acho que traz um assunto bom pra gente conversar. Definitivamente o livro mais difícil que eu já li na vida. Eu não estou acostumada a peças de teatro, então eu demorei a entender o espírito do livro. A tragédia é interessante, mas eu acho que perdi metade do conteúdo. E eu acho que essa história vem de encontro a um comentário que a gente recebeu no YouTube, num vídeo que eu fiz sobre o Cormac McCarthy, que eu fiz o... Não esqueci o nome do livro. O livro que eu li dele, eu fiz o curso da Meridiano do Sangue. E eu fiz o curso da Camila. Então é o seguinte, a Barbie Alessa 5660 comentou o seguinte: eu tenho 21 anos, eu não tenho o costume de ler clássicos e por alguma razão me interessei por Meridiano do Sangue. Até terminei um audiobook da obra, mas estou no interesse de ler e ter as minhas próprias interpretações. Será que vale a pena? Digo, tô com receio de achar uma leitura muito difícil para mim. E eu respondi que assim, eu não acho que existe limite de idade para você tentar ler um livro. Você pode tentar quantas vezes você quiser, inclusive. Não tem um limite. Se você quiser ler Fausto, se você achou que perdeu metade do conteúdo de Fausto, você pode ler de novo todo ano. Até você sentir que entendeu ele todo. Então acho que essa questão do medo das pessoas de lerem livro, não tô acostumada com peça de teatro, não vou ler Fausto. Você acha que uma pessoa que nunca leu teatro, pegar um Fausto, vai dar conta? Pô,
dar conta no sentido de terminar a obra, sim. Mas é aquela parada. Tipo assim, eu não sou fã de guias de leitura, tipo, leia isso, leia aquilo, ou atinja certo nível de maturidade. Eu acho que você tem que tentar. Independente do resultado, você tem que tentar. Porque você vai tirar uma ideia daquilo. Nem que seja a ideia de que você não entendeu e precisa ler de novo. Sacou? Só que você tem que entender aquilo que você quer da literatura como experiência também, né? Por que você quer ler o clássico? Por que você quer sentar seu bumbum numa cadeira ou deitar numa rede e passar horas da sua vida lendo Fausto? O que te faz se interessar por Fausto? Eu acho que esse é a primeira leitura. Se você tiver 20, 30, 40 anos, se ela te responder o porquê de você ter parado horas gigantescas da sua vida pra ler esse trolholhão complicado, você já, como leitor normal, né, a pessoa que lê pela vontade de ler, você já vai ter tirado muita coisa dessa leitura. Se você conseguisse responder o porquê de você estar fazendo o que você está fazendo, você já tirou coisas enormes. Então, sim, pra nossa querida @066577, leia o que você tiver vontade de ler. E se você não quiser insistir, também não precisa insistir, porque você tá lendo por prazer, por gosto. Agora, Fausto é uma obra seminal para a literatura. Ela define a literatura tal qual Dom Quixote, tal qual Ilíada, né? E a Odisseia. Então ela tem suas camadas, e muitas camadas de sentido. E você pode ir para questões políticas muito importantes, questões geográficas, questões históricas. E você vai ramificar isso para vários lugares. E aí tudo vai depender do enfoque que você quiser dar com as suas leituras. E isso vai te exigir uma bagagem de conhecimento que vai ter que acompanhar o enfoque. Como experiência de leitura, se você conseguir se responder o porquê de você ter pegado aquele livro para ler, e se aquilo ali valeu a pena para você, é o suficiente, mano. Vai se divertir, pô. Vai fazer o que você acha que tem que fazer. E outra, né? Não tem um prazo pra você ler um livro. Então, se você pegou Fausto e falou, porra, tá difícil pra caramba, você lê uma estrofe por mês e fica pesquisando alguma coisa pra você tentar entender as camadas daquilo, tá tudo bem também, cara. Você levou o livro, a vida toda pra ler esse livro, e no final você fecha aquele livro, pô, é mais ou menos ler a Montanha Mágica, né? Você lê 700 páginas do ano, um monte de discussão filosófica. Quando você termina esse livro, a única sensação que você tem, além de alívio, é, porra, eu não acredito, que trabalho incrível. Tanto do autor quanto o meu. Exato. Porque um bom autor vai te dar uma obra difícil, ele vai exigir muito de você, mas ele vai te entregar muita coisa também. Então só esteja aberto a isso. E outra, se você leu Fausto aos 21 anos, aos 31 e aos 41, eu falo, né? Você vai ler 3 livros diferentes. Muito provavelmente. Com certeza. Interpretações completamente diferentes. Com certeza. Então, lê o que você quiser ler. Você quer ler Crepúsculo aos 50 anos? Leia. É aquela parada, né, cara? Tipo, a gente tá aqui falando de Fausto, aí quando a gente tava fazendo o BO, eu vinha falar sobre De Férias com o Ex, pô. Todo mundo Veja tem só, diversões. Tá vendo? É isso. Todo mundo tem suas diversões, tá ligado? Não tem necessariamente um maior que o outro. Tudo importa no momento certo. Exato. Deixa eu falar mais uma de Fausto, que eu acho que traz um assunto que a gente já conversou aqui algumas vezes. O título dessa resenha é Tradução Demoníaca. O meu problema com esse livro restringe-se à tradução, que está muito ruim, o que acaba tornando o texto cansativo. Eu li trechos de outra tradução da editora 34 que me fizeram entender o porquê da grandiosidade dessa obra na literatura mundial. Se não fosse por essa leitura, eu teria ficado com uma péssima impressão da obra do Goethe. Eu lembro, até hoje, quando você estava conversando com uma moça no Instagram,
que ela estava lendo, se eu não me engano, Os Irmãos Karamazov, numa edição com uma tradução questionável, ela não estava gostando, e você falou, cara, lê a edição da 34. E ela leu e adorou o livro. E a gente tem falado aqui já faz um tempo de traduções questionáveis, a gente entrevistou alguns tradutores aqui, a gente conversou com bastante gente sobre esse processo de tradução às várias mãos, né, e tudo mais, tradução direto de uma indireta, né, na verdade, tradução indireta, tradução direta e tudo mais. E eu acho que realmente essa resenha prova que, assim, impacta muito a experiência das pessoas. Então, vale a pena, eu acho, quando você vai ler um livro dessa magnitude, pesquisar sobre as traduções de espanhol, porque às vezes tem muitas, né, porque já está em domínio público, então vale a pena pesquisar as traduções que estão por aí, né? Sim, sim. Eu acho que a questão do Fausto acaba sendo até bastante... como é que eu vou falar? Bastante gritante, que ela ficou sem uma nova tradução há muito tempo. A tradução da 34, ela é uma tradução bastante antiga, cara, do meio do século XX, né? Se eu não me engano. Acho que 34. Da 34. Se eu não me engano, posso estar falando uma informação errada, mas eu acho que ela é uma tradução um pouco mais antiga. Uhum. Então, isso ainda torna algumas coisas, né? Um pouco difíceis na leitura, mas é melhor do que outras traduções que a gente tem. Uhum. E tem uma tradução agora da Autêntica, que eu ainda não li, que eu acho que é bem mais nova, bem mais recente. A gente tá falando já do século XXI. Então, muito provavelmente, nessa tradução da Autêntica, a gente vai ter não só uma coisa um pouco mais condizente, porque o trabalho de tradução, de certa forma, é um trabalho de reescrita do livro, né? Exatamente. De interpretação e tudo mais, E vários fatores e vários estudos daquele tempo para esse tempo também influenciam na tradução, nas notas que o tradutor vai dar para diversos contextos muito particulares que o Goethe deixa na obra. Então, é sempre bom tentar se informar, principalmente voltando, né, aos clássicos, que tem muitas versões. Uhum. É sempre bom tentar seguir uma linha de editoras que fazem um trabalho muito confiável. Autêntica, Editora 34, Companhia das Letras, né? Para editoras menores, o Darel faz um belo trabalho, apesar de tentar publicar mais contemporâneos, mas sempre é um belo trabalho de tradução. A Record tem grana para investir em excelentes tradutores, porque é um grande conglomerado editorial, né? A Perspectiva, a Temporal na parte do teatro, né? Então, assim, tem editoras que já têm um conceito de trabalhar com excelentes tradutores que acabam fornecendo uma experiência melhor. E no caso de Fausto, que é um épico, né? Todo em versos e tal, o ritmo, o encaixe das palavras, rimas internas, tudo mais, faz muita diferença na experiência de leitura. Então, deem uma ligada nisso, tanto para Fausto, quanto para Don Quixote, quanto para Ilíada, Odisseia, né? Tem muitas traduções correntes e são construídas como épicos, né? Então... Eu vou deixar aqui embaixo, né, onde ficam as informações, o link do nosso episódio com o Daniel, né, que traduziu o Goethe aqui. Ele levou 11 anos para fazer esse trabalho. Isso aí. Um trabalho vencedor do Jabuti. Então ele fala muito da dificuldade que é não só traduzir Goethe nesse alemão, porque é um alemão também muito erudito, não é uma coisa muito simples também, uma coisa meio arcaica. E não é muito simples, então não é só estudar alemão, aprender alemão e traduzir. Então, quem tiver interesse em ouvir essa história de tradução e tudo mais, a gente tem várias entrevistas com tradutores por aqui, mas eu vou deixar essa do Daniel especificamente, já que a gente está falando de Goethe, para vocês ouvirem um pouquinho. Como eu disse, o Daniel venceu o Jabuti de tradução com esse livro. Vamos então falar de outro clássico, que também você falou recentemente sobre ele, que é a Ilíada. Sim, sim. Tem um comentário que eu achei maravilhoso, que é o seguinte: li este aqui obrigatoriamente por conta da faculdade, então foi uma leitura bem arrastada. Ainda mais pela forma como foi escrito. Sinceramente, eu fiquei interessado a partir do 13º canto, então não foi tão ruim ter que acabar a leitura. No fim das contas, achei o Heitor um puto,
o Aquiles, um mimado, e a Helena, gente. Essa é a resenha. E eu consigo ver ela com a mãozinha na cintura, assim. E a Helena, gente, que é uma doida. Mas vejam só, né? É uma pessoa que fala que o livro foi arrastado, mas tem uma opinião muito específica dos principais personagens, né? Isso é muito bom, você não acha? Sim, eu acho que... assim, a pessoa se interessou pela leitura, por ser uma leitura de faculdade, né? Uhum. Pelo menos ela foi com interesse, com afinco, então espero que ela tenha conseguido entregar aquilo que o professor pediu a contento e tenha conseguido sua nota. Tomara. Né? Estamos torcendo. Era o principal objetivo dela. E, pô, cara, eu acho que também é um pouco dessa questão da obrigatoriedade, né? Isso tira um pouco do prazer, né? Aí, realmente, mais pro final, que é quando o bicho pega, que o começo é todo mundo se ajeitando, né? Os deuses começam a aprontar as coisas e tudo mais. As traições vão começando a se mexer, a serem feitas, a serem arrumadas. É a partir do 13º canto mesmo que o bicho pega e vira maluquice com doideira. Porradaria. Exato, então, tipo... aí, realmente, a obra acelera. E pra quem gosta de novelão, né? É um novelão sobre vingança, sobre amor, sobre medo, sobre pessoas mimadas, sobre orgulho, sobre destino. Sabe qual é? Então, vai. É um belo do novelão, pô. Mas responde a pergunta dela. Qual a sua opinião sobre a Helena? Sobre a Helena? Sei lá, mano. Helena porque ela não aparece basicamente ela não aparece no livro. Então eu achei muito curioso que ela falou, Helena, gente, Helena, amiga, é uma grande incógnita realmente, mas é homem sendo homem, né, amiga? Sim. Vão pra guerra porque eles queriam ir pra guerra já. Mas eu vou falar uma parada muito particular sobre a minha experiência com Ilíada e Odisseia. Eu fiquei muito pouco envolvido pelas personagens como um todo, assim. No sentido, não que elas não sejam interessantes ou mal construídas. Mas eu acho que aí é uma experiência de leitura, né? É uma experiência minha. Quando eu peguei pra ler por curiosidade. E a forma que os cantos foram construídos, tudo isso foi me pegando tanto que eu fui tentando olhar por uma coisa um pouco mais metafísica mesmo, sobre o que o Homero queria passar com tudo isso aqui, sabe qual é? Então, o sentimento de vingança, de orgulho, essa dúvida cruel entre o homem que faz seu destino ou você simplesmente está sendo arrastado, dragado por forças que são maiores que você, sabe qual é? Tudo isso é uma parada que é muito vívida na minha cabeça, nos dois livros. E os personagens, eles meio que deram tipo assim, eles não tiveram esse protagonismo exato, sabe qual é? Então, tipo, por mais que a Helena não apareça e tudo, né? E a Helena, hein? Tipo, mãozinha na cintura. Você chega no final e fala, porra, mas cadê a mulher? Então, exato. Essa é a ideia, ela era totalmente secundária, né? Exatamente. Tem uma outra aqui que também eu achei interessante, que é o seguinte. Sinceramente, achei péssimo. Foi uma leitura que não me prendeu. Confesso que continuei porque estava ouvindo o audiobook. No início foi interessante, mas são tantas batalhas que chegou a ser cansativo. Eu saí da minha zona de conforto, já que meu estilo de leitura é bem diferente. Ilíada não é um livro ruim, só não funcionou pra mim. Fãs de mitologia e histórias com batalhas intensas vão gostar. Você acha que existe uma zona de conforto literária? Porra, acho que tem sim. Eu acho que você pode se permitir um pouco mais, sempre. Acho que é isso também. Eu achei legal ele fazer esse exercício com a Ilíada. Assim, ousado você fazer esse exercício com a Ilíada. Mas assim... tem muita coisa pra você testar a sua zona de conforto, ampliar, vamos dizer assim, né, a sua zona de conforto. Tem muita coisa legal que dá pra ir brincando aí, até você achar alguma coisa que fala, porra, é isso aqui. Sim. Não é não? Eu acho também que existe aquela parada, né, a gente
vive numa época em que tudo é muito nichado também. Eu sempre sou a favor da gente ter novas e diversas experiências. Tanto que a maioria dos livros que eu mantenho comigo por perto, é que a gente até fez a categoria livro de doidão, né? Por causa dessas experiências diferentes, de realmente estar arriscando. Então eu acho que todo mundo pode dar uma arriscada, né? Nada contra quem gosta de ler história de vampiro ou ler fantasia, o que quer que seja. Mas eu acho que a gente pode testar mais coisas, tentar mesclar um pouco algumas situações e tentar tirar novas experiências. Eu acho que é sempre válido. Então, é isso. Eu achei assim, ele não gostou, faz todo sentido. Ele não diz a pessoa não diz qual é o estilo de, né, qual é a zona de conforto, então a gente não tem como saber, mas, cara, eu acho que tem uma coisa que a gente tem feito nesse podcast, principalmente quando a gente define os livros do ano, né, quando a gente tinha o ano em categorias, a gente ficava um tempão pesquisando para definir os livros, em grande parte eram os livros que a gente tinha curiosidade de ler, mas não tinha necessariamente certeza se ia gostar. Alguns eram relativamente óbvios, né? A gente pega uma literatura latina, a gente gosta muito de literatura latina. Algumas coisas eram óbvias, que a gente tava mesmo na sede para ler. Mas algumas coisas são apostas, né? Não tem como. O próprio Memórias do Subsolo, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, é um livro que te tira da zona de conforto, mesmo se você for leitor de Dostoiévski. Demais. Então, assim, existe zonas de conforto, mas eu acho que tem autor que também navega tanta coisa diferente que nem o próprio autor é uma zona de conforto, sabe? Então, assim, acho que é sempre importante, cara. Vai testando os limites da sua zona de conforto. Você nunca sabe o que mais vai servir pra você. Exato. E também é aquela parada, né, cara? Você tem que encontrar, diversão, né? Tem várias fontes de diversão, você vai descobrindo. E justo. Vou falar então de Memórias do Subsolo. Vamos encerrar com esse maravilhoso. Uma a nota gente tem muito um episódio. alta, né? Então, a gente tem um episódio dedicado a Memórias do Subsolo. É depressivo, mas eu vou deixar aí pra vocês. E aqui tem uma coisa importante pra gente falar, que é o seguinte. Título da resenha. Não sei se o problema fui eu, o autor ou a obra. Sempre ouvi falar muito bem de Dostoiévski, então decidi começar com uma obra breve dele. Felizmente não gostei. Pra mim, um punhado de frases impactantes constituem cada parágrafo que vão do nada a lugar nenhum. Não consegui me apegar à história ou aos personagens. Terminar um livro foi um tormento. Porém, assim como no título dessa resenha, reconheço que pode ser simplesmente uma falta de afinidade entre eu e o estilo do autor ou dessa obra. Pra mim, não funcionou. Não comece Dostoiévski com Memórias do Subsolo. Lição número 1. Sim. Né? Eu acho que não é o ideal, de forma alguma, porque é uma fase do Dostoiévski em que ele tá completamente desacreditado da vida, né? E ele te faz desacreditar da vida em alguns momentos também. Exato. Então é denso. Exato. E, assim, não existe uma continuidade da história. É simplesmente um homem num quarto, num cubículo, fazendo extremas digressões sobre a vida e a daquela vida. Ele tá valorando aquela vida dele. Pirando total. Depois é uma questão contextual do porquê que ele chegou até ali. Eu acho que esse papo de não consegui me apegar à história, aos personagens de novo, né? Eu vi muita resenha que o pessoal fala isso. Mas eu acho que é importante saber que você não precisa se apegar a ninguém quando você lê um livro. Que bom que você não se apegou ao Homem do Subsolo, senão eu ia te recomendar um psiquiatra agora. Nesse caso, se você se identificar, realmente seria um problema. Mas tem isso, né? Muito pessoal fala, me apeguei ao personagem, ele morreu. Não precisa apegar a ninguém, gente. Você pode só ler o livro, só acompanhar a história como uma grande novela da vida de alguém que está sendo contado pra você. Tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, assim, tem uma questão que ali existe um profundo filosófico, né? O cara tá questionando a vida como um todo. E se contradiz o tempo todo. É realmente um cara em sofrimento, né? Isso tem seus pesos para além das frases de efeito, né? Assim,
fico feliz que ele tenha decidido pegar um Dostoiévski, mas recomendo dar meia volta e tentar pegar alguma parada para entender como a escrita do Dostoiévski se desenrola, né? Mesmo que sejam Noites Brancas, um jogador, que também tem muito sofrimento no jogador. Vai começar pelos Noites Brancas, que é belíssimo, e já te dá uma boa base para entender o poder que o Dostoiévski tem. E o Noites Brancas, apesar de ser uma novelinha, às vezes até levada como muito inocente, já produz uma pessoa em muito sofrimento com o amor o amor platônico, né? Mas as digressões são muito fortes acerca das possibilidades que ele quer levar pra frente e tudo mais. Então ali já apresenta elementos muito interessantes a serem trabalhados. É um romance, é uma novela, né, muito curtinha, que tem esse aspecto mais inocente, mas existe uma camada que, pô, se você for ler direitinho, com calma, com paciência, tem uma dose grande de sofrimento, né? Nada no Dostoiévski é muito feliz, né? Incrível. É russo, né? Não tem muita alegria, né? É verdade. Na literatura, não. Mas tem beleza. O Noites Brancas eu acho que tem beleza. Belíssimo. O Memórias do Subsolo acho que não, mas o Noites Brancas você encontra uma beleza ali. Sim. Então tem isso também, esteja aberto pra tudo, né? É uma experiência, pô. Ele viveu uma experiência e eu acho que ele saiu com questionamento que não foi respondido ainda na cabecinha dele, pelo menos até o momento da escrita da resenha, né? O problema sou eu, o livro ou é a história? Acho que ele precisa, sei lá, parar um pouco e se perguntar. Pensar, né? Falando da experiência, tem uma resenha que é o seguinte: meu segundo livro do Dostoiévski, assim, não foi nada prazeroso de ler. Acho que era exatamente o objetivo dele, kkkk. Sim. Mas o que eu quero dizer é que não foi uma leitura fluida. Na verdade, ela foi bem maçante. Inevitavelmente, em alguns momentos, me identifiquei com o personagem. Um homem complexo, depressivo, mal-humorado, invejoso, desagradável. Tudo que um ser humano normal pode ser, uma pessoa real. Sem dúvidas valeu a experiência, mas de longe, um dos livros mais chatos que eu já li. Eu achei uma resenha muito boa, na verdade. Sim. Né? Foi bem no ponto. Muito boa, assim, que pode não ter gostado do livro, mas na verdade, eu não sei se ele escreveu esse livro pra gente gostar mesmo, não. É que tem um efeito catártico também, né? É uma maneira dele expressar as dúvidas dele com o mundo e tudo mais. Porra, a vida do Dostoiévski também terapia, não é? A vida dele também foi sofrida pra cacete, cara. É verdade. Mas eu vejo esse livro meio que uma sessão de terapia, né? Mas na verdade você tá batendo papo com um terapeuta que também é meio suicida, assim, é meio maluco. E aí vocês estão os dois se afundando cada vez mais. Então, quando a pessoa fala que me identifiquei com o personagem, eu comecei a rir. Porque realmente tem sempre alguma coisa ali que você vai falar, rapaz, eu pensei isso aqui ontem. Que coisa horrível. E não é agradável. Não é nada agradável. E eu acho que o homem do subsolo, ainda mais no século XXI, em que os problemas da mente ganharam tanto reconhecimento e tanta importância, né, finalmente, eu acho que é muito fácil você se reconhecer em partes com o homem do subsolo. Se você se reconhecer completamente, você é um incel. Mas se você se reconhece em partes, se você reconhece que existe um homem do subsolo em você, que também tem vontade de cuspir coisas, além da escrita ser um momento catártico, a leitura também pode ser, né? Esse momento de êxtase pela experiência de uma dor muito grande, né? De um sentimento muito grande, de uma euforia muito grande, porque é justamente o que a primeira parte do Homem Subsolo provoca, né? É maçante, é pesado, mas é cheio das próprias verdades, né? Do homem do subsolo. E você fica em choque mesmo o tempo todo. E você vai fazendo esse link, vai se identificando em certos momentos, em outros momentos você só acha repugnante. Faz parte. Eu acho curioso que a gente teve uma pessoa resenhando a Ilíada que falou que era tanta batalha que chegou a ser cansativo. Então, a ação demais estava cansativa.
E aqui a gente tem uma pessoa falando, olha, nada acontece, e é um dos livros mais chatos que eu já li. E eu acho muito curioso essa necessidade das pessoas de... Primeiro, acho que é muito importante começar um livro sem expectativa nenhuma. Do tipo de leitura que você vai ter, mas eu acho muito curioso também a forma como as pessoas descrevem um livro. Nossa, tem um plot twist atrás do outro. Nada é o que você espera. Tudo é uma confusão, como se isso fosse positivo. E um livro em que é puramente reflexivo, como se isso fosse automaticamente maçante e chato. E eu acho isso um pouco problemático, porque, como podemos ver aqui, um livro cheio de batalhas também pode ser considerado insuportável para algumas pessoas, porque é aquilo o tempo todo. Então, eu não sei, eu me preocupo um pouco das pessoas precisarem que ou muita coisa aconteça o tempo inteiro para elas ficarem com a atenção ali, que eu acho que tem muito a ver com a atenção dos autores segurarem você. E aí qualquer coisa que saia um pouco disso é automaticamente maçante, sabe? Tudo que é mais reflexivo e tudo mais é chato. Eu não sei, eu acho que é o tipo de coisa que a gente também precisa pensar, né? As nossas próprias expectativas quanto às histórias que a gente lê. Sim, um comentário acerca da Ilíada, nesse comentário de ter muitas batalhas e isso fica maçante. Bom, é a experiência da guerra, né? Numa guerra costuma ter bastante batalha. E morte. Tipo, as guerras duram muitos anos. Então você tem muitas batalhas durante muitos anos. E as coisas acontecem, as pessoas envelhecem, as pessoas endurecem no meio daquele ambiente, né? Enfim, então, tipo, talvez a gente tenha uma noção um pouco errada do que é uma guerra, assim. Por mais que existam guerras acontecendo no mundo inteiro neste momento, a gente às vezes tem uma noção muito hollywoodiana do que é uma guerra, né? E não vai durar assim. 1h30, né? Exatamente. É verdade. E em relação a não acontecer nada no livro do Dostoiévski, a pessoa naturalmente não conhece a frase "você não sabe o que tá passando na cabeça do palhaço". É que, na verdade, em Memória Subsolo, se ele fosse fazer alguma coisa, ia ser uma atitude meio drástica no momento mental que ele estava. Então, Exato. É até bom que nada tenha acontecido. Exato. Na real. Eu vou colocar a pior de todas, então, de Memórias do Subsolo pra gente encerrar, porque essa eu acho que justifica todo o seu preconceito com o Scooby. Título: Finalmente acabou. Achei que a primeira parte do livro fosse a pior, mas a segunda certamente se consagrou como ruim. Tantas escolhas burras e tantos pensamentos sem noção. Não consegui simpatizar com o protagonista e muito menos com as situações que ele mesmo se colocou para provar algo a si próprio que ninguém mais dava importância. Porra, escreve um livro da sua vida que eu não vou simpatizar com você, então. Não simpatizou com o personagem, cara. No momento de angústia. Caraca, bicho. As pessoas meio que se entregam um pouco também nas resenhas, né? Eu acho curioso. Então, aí tem aquela questão, né? Tipo, se você lê uma parada, se você lê coisas em que você obrigatoriamente tem que simpatizar com o protagonista, estar envolvida na história, etc. É aquela parada, tipo, você pode viver dessa forma? Pode. É uma escolha sua. É você formando sua subjetividade e consumindo aquilo que você quer, né? Dentro das possibilidades que você tem de definir sua própria subjetividade. Isso também é um ponto dentro da indústria que a gente vive. Dentro do modo de produção que a gente vive. Mas, assim, você tá perdendo tanta coisa na vida que é maneira, tá ligado? Pois é, tantas opiniões diferentes, tantos pontos de vista que seriam interessantes você conhecer. Não é que você precise ser fã de Dostoiévski, não. Tipo, você pode não gostar de Dostoiévski, pode até guardar muitas ressalvas, porque ele é uma pessoa muito controversa mesmo. Tem fases e fases, uma mais problemática do que a outra. Ok. Mas você pode procurar novas experiências sempre, sacou? Sim. E principalmente é aquela parada, né? Na resenha a pessoa se revela. E principalmente experiências em que te deem uma noção um pouco mais ampla do que é a constituição de um protagonista, né? De determinados tipos de enredo.
enfim, de novas experiências estéticas mesmo. A gente precisa ter esse alinhamento ou essa curiosidade estética, sabe? Eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga ter diversidade, para que a gente consiga conversar sobre mais assuntos, para que a gente consiga explorar assuntos mais profundamente, sabe? Então, assim, se você não quiser, você não precisa. Mas é sempre mais interessante que você queira, que você sinta curiosidade. Pô, tem tanto livro bom narrado por anti-heróis, aquela pessoa que você lê e fala, meu Deus, que pessoa nojenta. Exato. Mas são livraços, assim, justamente porque você tá acompanhando o ponto de vista de uma pessoa que você provavelmente nunca conheceu. Alguém totalmente diferente. Tem tantos Também livros tem seu bons, valor, né? tem tantos livros bons que nem protagonista tem. Tem isso também. Pois Independente de qualquer coisa, leia, veja filmes, ouça música, vá ao teatro, sei lá, dance, se expresse, faz escultura, faz castelinho de areia. O que você acha que teve? Se expresse de alguma forma. Isso é muito importante. Mas é sempre essa parada. Esteja aberta a novas experiências. Eu acho que isso só tem muito mais a engrandecer do que qualquer outra coisa. Por mais que a gente descubra aquilo que a gente não gosta. Mas é sempre bom fundamentar os nossos não gostares, né? Nossos não gostos, na verdade. Não gostares. Esse foi só uma palhinha de alguns dos livros. Gostou? O que você achou das resenhas, no geral? Eu achei maneiro. Deu pra conversar legal. A única coisa que me tirou muito do sério, a pessoa chamou Mephistófeles de sem graça. Isso realmente me deixou... Veja você defendendo o Mochila de Criança aqui no podcast, né? Vou ter que editar isso aí pra fora. Cara, a gente vai ter um problema com a crescente comunidade evangélica do país, né? Pois é. Mas... Vamos boicotar o podcast. Sim, mas é aquela parada, tipo... Chamar o Mephistófeles de sem graça é cortar muito meu coração, assim. Eu não consigo compreender. Eu não vou aceitar. Eu vou dormir bolado hoje. Não tem jeito. Talvez amanhã eu amanheça um pouco melhor. Mas isso foi um golpe muito duro. Que me faz querer correr ainda mais do Scooby. Mas eu queria que a gente pudesse ter algumas conversas sobre tradução, sobre edições, sobre clássicos, quem tem que gostar do quê. Eu acho que é uma conversa importante, porque eu acho que a gente tem muito pouco, como um todo, sabe? Você não é obrigado a nada. A real é essa, você não é obrigado nem a gostar de tudo que você lê. Ou odiar tudo que você lê. Mas eu acho que é isso. O que você falou, pra mim, é o jeito perfeito da gente encerrar esse episódio, que é permita-se conhecer, pelo menos. E aí, se você não gostar, tá tudo bem. Tá tudo certo, sacou? É aquela parada, né, mano? De ruim mesmo, a gente já tem que trabalhar, pô. Pois é, cara. Pelo amor de Deus, já faz o pior. Exato. De ruim que a gente não pode largar, né? Porque a gente precisa pagar os boletos todo dia 5 e tal. Então, é isso. Se pegou um livro que tu não curtiu, bola pra frente. Sai o jogo, pega outro. Essa parada. Tá tudo bem. E é isso. Voltaremos em algum momento. Sem promessas ainda de um cronograma, ainda não conseguimos fechar no cronograma. Sim. Estamos conversando, estamos nos organizando, mas estamos tentando aí e a gente volta em algum momento. Mas é isso por hoje. É isso então. Valeu, galera. E tchau.